Meus caros amigos e amigas, nós estamos vivendo o advento, a preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Foi o maior acontecimento da história da humanidade, porque Deus se faz homem. Como dizia um grande escritor inglês, C.S. Lewis, Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. E a vinda de Cristo foi preparada, a vinda do Messias foi preparada durante mais de 1000 anos pelo povo judeu. Os profetas falaram dele, anunciaram que iria nascer em Belém de Judá, a sua mãe seria uma virgem. Os profetas como Isaías narraram como é que seria a sua paixão, a sua morte, a sua crucificação. Enfim, riquezas de detalhes, os personagens do Antigo Testamento prepararam a vinda desse reino messiânico. Só que, infelizmente, os judeus, como estavam ali subjugados pelo Império Romano, achavam que o reino messiânico viria assim, como aquele apogeu do reino de Salomão, de Davi, com muita glória, com muita pompa, e não era nada disso. Jesus disse para Pilatos: meu reino não é desse mundo, Pilatos. Se fosse desse mundo, os meus súditos pegariam em arma para me defender, e ninguém defendeu Jesus, nem na casa de Anás, nem na casa de Caifás, nem diante de Herodes, nem diante de Pilatos, nada, nem no Calvário, nem quando ele carregava a cruz, somente as mulheres ficaram do lado dele, porque o reino dele não era desse mundo. Mas que reino era esse então que o Cristo veio trazer? É um reino da vida eterna, é um reino onde esse rei não é glorioso, triunfante, o seu trono não é uma cadeira cheia de decorações de pedras preciosas, mas o seu trono é a cruz. E a sua coroa não é uma coroa de ouro, é uma coroa de espinhos. Então eu queria mostrar a vocês hoje esse Messias que o Antigo Testamento previu tão bem, mas que não foi entendido, mas que nós precisamos entender. O profeta dizia lá, desde o livro do Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, já anunciava que o Messias viria da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertencem e a quem obedecerão todos os povos. Aí, já lá no livro do Gênesis, a gente encontra essa primeira profecia sobre o Messias. Ele nascerá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é pai do rei Davi, da tribo de Judá. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Veja, aquele Espírito que ele recebeu no batismo, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de prudência, de coragem, Espírito de ciência, de temor do Senhor, e a sua alegria se encontrará no temor do Senhor. Daí a igreja tirou aqueles 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Era a característica do Messias que iria chegar para Israel. Dizia o profeta: ele não julgará pelas aparências, e não decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, como Jesus fazia, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Ou seja, é pelo poder da sua palavra que ele enfrentava os fariseus, doutores da lei, os escribas que o enfrentavam, que não o aceitavam. E é muito bonito que o profeta Isaías coloca aí no capítulo 11 dele, mostrando que a paz voltará totalmente ao mundo, inclusive a paz entre os animais. Ele dizia: a justiça será como o cinto de seus rins, e a lealdade circundará seus flancos. Então o lobo será hóspede do cordeiro. Você já pensou o lobo ser hóspede do cordeiro? O cordeiro recebeu o lobo, o lobo recebeu o cordeiro como um hóspede na amizade. Tudo que um lobo queria é devorar um cordeiro. A pantera se deitará ao lado do cabrito, imagina.
O touro e o leão comerão juntos. O touro e o leão brigam, o leão quer matar o touro para comer. E o menino pequeno os conduzirá. O menino pequeno vai conduzir um leão, vai conduzir um boi. A vaca e o urso se fraternizarão. O urso quer sempre matar uma vaca para comer. Suas crias repousarão juntas e o boi comerá palha, né? O leão comerá palha com o boi. Ou seja, olha que frase interessante. O leão comerá palha. Ou seja, o leão não vai mais matar os animais para comer. Então, na vinda do reino messiânico, essa paz não é só uma paz que haverá só entre os homens, mas também uma paz que vai tocar a natureza. O que faz a gente entender que todo vamos dizer assim, o desdobramento negativo da natureza, né? Essa vida selvagem dos animais que se matam para sobreviver, isso vai acabar. Isso foi fruto também do pecado original. A gente entende isso, né? Bonito que diz o profeta Isaías aí no capítulo 11, né? Basta você ler do versículo 1 até o versículo 10, a criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da serpente, da áspide, e não vai acontecer nada. Não se fará mal, nem dano em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia da ciência do Senhor e do conhecimento de Deus, assim como as águas recobrem o fundo do mar. Que bonito, né? Então, naquele tempo, o rebento de Jessé, pai de Davi, o rebento é Jesus, posto como estandarte para os povos, será procurado pelas nações e gloriosa será a sua morada. Aí, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já profetizava, né, como é que seria. E também o profeta Jeremias, você vê aí uma citação, profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6, Jeremias, né, aquele que foi levado para o exílio, né, quando o povo foi levado para o exílio da Babilônia, dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria e exercerá na terra o direito e a equidade. Sobre o seu reinado será salvo Judá, e viverá Israel em segurança. E eis o nome com que será chamado: Javé, nossa justiça. Javé, Nissi, em hebraico, Javé, nossa justiça. Então, veja como os profetas aí, 500, 600, 700 anos antes de Cristo, já anunciavam o Messias, né? Jeremias, ainda no capítulo 33, versículo 15 e 17, eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos, farei nascer de Davi um rebento justo que exercerá o direito e a equidade na terra. Então veja como os profetas diziam a mesma coisa, vai nascer da tribo de Davi, da tribo de Judá, como está lá no Gênesis anunciado. Naqueles dias e naqueles tempos, viverá Jerusalém em segurança e será chamada Javé, nossa justiça, porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. Esse sucessor é o próprio Cristo, né? Por isso que se intitulava o Filho do Homem, né? Ele é homem mesmo, nasceu de uma tribo dos judeus, né? E ele anuncia o reino dos céus, anuncia o reino de Deus, né? São Marcos, o evangelista São Marcos, diz lá desde o capítulo 1 dele, depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus, a boa nova, né? E dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Porque o reino de Deus era ele mesmo que veio trazer o reino, né? Fazer penitência e crer no evangelho. Fazer penitência quer dizer, hora de mudar de vida e acreditar na boa nova do evangelho. E passando ao longo do mar da Galileia, ele viu Simão e viu André, seu irmão, né? Que estavam lançando as redes ao mar, porque eram pescadores, e Jesus disse para eles, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Aí ele começa então a preparar o estabelecimento do reino de Deus na terra, né? Aí ele vai começar a formar a igreja, né? A sua comunidade que vai ser o quê? O germe do reino de Deus, como diz o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, né? A igreja é o germe do reino de Deus, é ela que vai implantar o reino de Deus em todo o mundo. E Jesus dá os sinais do seu reino. Ele fala, o Espírito do Senhor repousa sobre mim,
porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção. Cativos do quê? Cativos do pecado, né? E aos prisioneiros a liberdade. Não é tanto o prisioneiro das cadeias, mas o prisioneiro do pecado. Proclamar um ano de graça da parte do Senhor e um dia de vingança de nosso Deus, consolar todos os aflitos. Aí o profeta Isaías ia anunciando sinais desse reino de Deus. Então, quando Jesus chega, ele vai realizar esses sinais, as curas, os milagres, né? Toda a consolação que ele dá àquele povo que sofre, mostrando que ele é o Messias, né? Os milagres de Jesus comprovam que o reino de Deus já chegou até a terra. Quando ele expulsa Satanás, nos exorcismos que fazia, curava os cegos, né? Devolvia a fala aos mudos, o ouvir aos surdos, ele mostrava: chegou o reino de Deus, né? Ele disse, né? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo, né? O dedo de Deus é um símbolo do Espírito Santo. É que chegou até vós do reino de Deus. Dando um sinal de que chegou o reino de Deus com a expulsão dos demônios. Expulsa o demônio e entra Deus. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus, que anunciavam uma cura ainda mais radical. Que cura era essa? A vitória sobre o pecado e sobre a morte pela sua Páscoa, ou seja, pela sua morte e pela sua ressurreição. Bem, e aí o reino de Deus então se manifesta principalmente na própria pessoa do Cristo. Isso é importante entender. Ele é que traz nele o reino de Deus. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 33, diz: o Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em redenção de muitos. Diz o evangelista São Marcos, né? Depois de haver sofrido a morte na cruz pelos homens, ressuscitou, apareceu constituído Senhor, Messias e sacerdote eterno. E derramou sobre os seus discípulos o Espírito Santo prometido pelo Pai, para que então, na força do Espírito Santo, a igreja então leve o reino de Deus para todo o mundo. Lá nos Atos dos Apóstolos está bem claro, né? Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Cristo quer dizer Messias, Salvador, né? E a carta aos Hebreus, lá no capítulo 5, como também o Salmo 109, dizem, como também dizem outra passagem: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquela personagem ímpar, né, que aparece lá no Antigo Testamento, não tem descendência, né? E Abraão paga a ele o culto, paga a ele o dízimo. Era uma figura de Jesus, figura do Cristo. Por isso fala sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote por quê? Porque o sacerdote é aquele que, em nome do povo, oferece a Deus sacrifícios e holocaustos pelo pecado da humanidade. E Cristo ofereceu. Não mais aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento, o sacrifício de touros, de ovelhas, de boi, não, é o sacrifício dele mesmo, né? Então, uma coisa muito importante entender, meus irmãos, é que para que esse reino de Deus aconteça, é preciso que a igreja se estabeleça, né? Como diz a Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, número 5, a igreja é o germe, é o início desse reino. Esse reino cresce lentamente até chegar à perfeição e com todas as suas forças supera e deseja unir-se ao seu rei na glória, né? O Cristo. Na eternidade, né? O Pai vai celebrar as bodas do seu Filho com a sua esposa, que é a igreja, né? E aí a gente vê a grandeza do reino, né? Lá em Mateus 11, Jesus diz: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Ele falava de Jesus aqui na terra, mas o último no reino dos céus será maior do que João Batista, a glória de João Batista na terra, para mostrar como é grande o reino de Deus, né? Com isto, Cristo mostrou a grandeza do reino e o privilégio de pertencer a esse reino de Deus, que agora ele vem anunciar. Porque João Batista ainda era do Antigo Testamento,
né? Agora nós temos o reino. Mas esse reino não é deste mundo. Jesus deixou isso muito claro. Lá no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36, está aquilo que ele disse para Pilatos. O meu reino não é deste mundo, Pilatos. Se fosse, né, como eu disse, os meus súditos pegariam em armas, teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Sabe, meus irmãos, um grande historiador da igreja, Daniel Rups, diz que essa frase mudou a história da humanidade. O meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a entender isso, surgiram então os sacerdotes, os monges do deserto, os consagrados, as mulheres que vão viver uma vida aí celibatária, né, nos Carmelos. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. As pessoas entendem que agora o reino de Cristo não é o reino do prazer deste mundo, não, o reino é um reino eterno. Então as pessoas abdicam esse mundo exatamente para viver, né, a eternidade, né? E ele disse, não é? É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. Então ele andava por toda a Palestina, por todas as cidades, por todas as sinagogas, anunciando esse reino que ele veio trazer. E diz São Lucas no capítulo 8 do evangelho dele, depois disso Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. E o reino é para todos. Ao falar das características e das exigências do reino, né, naquela encíclica maravilhosa do Papa São João Paulo II, Redemptoris Missio, né, a missão do Redentor, João Paulo II disse algo muito importante, né? Jesus revela progressivamente as características e as exigências desse reino, através das suas palavras, das suas obras, dos seus milagres e da sua pessoa. O reino de Deus, ele destina-se a todos os homens, né? Pois todos foram chamados a pertencer ao reino de Deus, mesmo aqueles que hoje estão longe do Evangelho. Não sei, os marxistas, comunistas, ateus, né? Aqueles que estão no islamismo, no judaísmo, são chamados a entrar nesse reino de Deus que tem como semente, como germe, a igreja. Então todos são chamados a isso. Ninguém deve ficar de fora. E o trabalho da igreja é exatamente esse. Lentamente, para e passo, sofrendo martírios, sofrendo perseguições, né? Sofrendo aquilo que Bento XVI chamava de, né, as contrariedades, né? Também todo tipo de ofensas, né? Ele dizia que a igreja hoje tem que sofrer o martírio da ridicularização, mas ela vai implantando o seu reino, né, nesse mundo inteiro. É isso que nós gostaríamos de refletir nesse advento sobre, né, o reino de Deus que Cristo veio trazer a nós.